tem feito em nossas vidas. Pai, fala conosco através dessa palavra. Nos ensina aqui, Senhor. Ensina a tua igreja, o teu povo que está aqui nessa noite, sedento, Senhor, para te ouvir. Pai, cerca esta igreja nos quatro cantos. Pai, coloca sentinelas, ó Pai, nos quatro cantos deste templo. E que nada, Senhor, venha atrapalhar este culto. Em nome de Jesus eu oro para aquele som lá fora também, Pai. Abençoa aquela vida, que o Senhor venha tocar no coração dele para ele abaixar aquele som. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Até pro som lá, estou orando. Vamos lá. Amados irmãos, o livro de Levítico é um livro que conta sobre as leis da qual Deus deu para a nação de Israel após sair do Egito. Eu posso dizer que os filhos de Israel, quando eles saem do Egito, eles são um povo privilegiado. Por que eu estou dizendo isso? Porque eles eram sustentados por Deus. Tamanha era o cuidado de Deus com o seu povo, porque havia uma promessa sobre a nação de Israel. Essa promessa era de tirar eles do Egito e levar eles para a terra prometida. E Deus levanta um homem chamado Moisés, que significa o nome Moisés, das águas eu tirarei, todo mundo conhece a história. E Deus dá eloquência, sabedoria e intrepidez para este homem levar este povo diante desta promessa da qual ele jurou aos filhos, ao seu pai Abraão, Isaque e Jacó. Israel era um povo privilegiado, mesmo pelo lugar que Deus fez eles passarem. Esse privilégio que eu falo, Deus cuidava de todos os detalhes do povo mediante o deserto que eles estavam passando. Você tem uma ideia? As sandálias que eles usavam cresciam aos seus pés conforme eles cresciam por sua maioridade. Deus providenciava até isso. E uma das situações que Deus ele entra com providência é sobre o maná, sobre o pão, né? Certa feita o povo começa a murmurar: olha, Moisés, tu tiraste nós lá do Egito, onde era uma terra farta, onde nós tínhamos pão em abundância na mesa, para trazer nós para esse deserto, aonde nesse deserto não tem como plantar e nem colher, para morrer de fome, então nós devemos voltar. O povo começou a murmurar em razão de tudo que eles estavam vivenciando ali no deserto, contra Moisés e principalmente contra Deus. Mas mesmo com as murmurações, Deus fala assim: Moisés, fala para o povo que todo amanhecer vai haver pão na mesa dos hebreus. Isso impacta a minha vida. Quando eu bati de cara com esse texto, quando eu estudei um pouquinho a história da nação de Israel, eu entendo que todo amanhecer tem providência guardada. Você não está entendendo porque você não deu glória, mas eu vou dizer de novo. Eu entendi que todo amanhecer, para aquele que serve a Deus, para aquele que está no caminho do Senhor, tem providência pronta, preparada, feita pela própria mão do Criador. Então, aí quando eu olho para aquele texto assim: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Aí eu entendo que cada anoitecer e amanhecer, a providência está pronta. Quero dizer a você que Deus não olha para o tamanho do teu problema. Deus está olhando pelo tamanho da providência que Ele já preparou para solucionar o teu problema. Aleluia! A nação clamou: nós vamos morrer, murmuraram contra Moisés, contra Deus, nós vamos morrer aqui nesse deserto, tirou nós do Egito, não tem pão na mesa. Aí Deus ouve a murmuração do povo: Moisés, fala para eles assim, ó, eles estão murmurando, estão falando de mim, mas fala para eles
que todo amanhecer vai ter pão na mesa dos hebreus. Tem gente que pode ter terminado o dia hoje com uma prova desse tamanho. Mas fica tranquilo, irmão. O Deus que você serve não desampara os seus. O Deus que você veio buscar aqui atrás de resposta. Porque tem gente, Deus, o Espírito Santo fala assim aos meus ouvidos, que tem gente que veio aqui atrás de resposta da parte de Deus, e Deus está dizendo assim: calma, calma, amanhã é segunda-feira, dia 7, é dia 7 amanhã, confirma comigo. Amanhã, segunda-feira, dia 7 de junho, fica tranquilo, a minha providência está preparada ao teu favor, você vai ver a minha mão agindo ao teu favor, porque você me serve. Aleluia! Você sabe o que acontecia? Todo amanhecer, sobre as tendas, os portais, sobre os lugares aonde estava o acampamento das 12 tribos, tinha como uma efa de farinha esparramada sobre aqueles lugares. Eu imagino o primeiro impacto, quando todo hebreu levantou de manhã e olhou e viu aquelas farinhas, dizendo assim: o que será isso? Aí eles citaram uma palavra e deram um nome a esse feito que Deus fez, de maná. Maná que significa o quê? No hebraico significa: o que é isso? Mas era a mão de Deus. E Deus deu uma ordem para eles, dizendo assim: olha, todos os dias, perante aos filhos de Israel, por cada família representada, tirarás do maná que derramarei sobre os céus todos os dias, ao amanhecer, tirarás a porção suficiente para passar aquele dia. Então entenda isso, o maná não era algo para ser armazenado, o maná era para ser usado no dia a dia. Olha que coisa linda, todo dia tinha pão e farinha fresca na mesa dos hebreus. Deus providenciava isso todos os dias. E o maná, ele tinha que ser sobre medida por cada numeração de sua família. Mas preste bem atenção. E ele dá uma ordenança a Moisés: mas fala para eles que ia pegar do maná na medida que eles foram usados no dia a dia. Não poderás armazenar o maná, não poderás ajuntar o maná. O maná não poderia ser armazenado dentro de casa, porque o maná, ele começava a cheirar mal quando deixasse para um outro dia. Mas tinha uns hebreus teimosos que começaram a armazenar o maná, mas quando no outro dia que eles abriram a botija cheia de aquele maná, no dia anterior, aquele maná estava cheirando mal. Aí a gente pergunta: por que Deus estabeleceu uma ordem dessa? Aí se você olha para o texto, às vezes a gente passa de branco, a gente não entende por que Deus fez isso. Deus estava querendo mostrar para ele que todos os dias, no século 21, a Jesus é a paz de Mirassol, é dependente da graça e da misericórdia do Pai, que derrama maná, que nos concede maná todo dia ao amanhecer. O maná na representativa da igreja aqui é a providência, aleluia, é a solução, é o poder dele se manifestando ao nosso favor. Então Deus está dizendo para você: acalma o teu coração, não se preocupe não tente juntar coisas dentro do teu coração, porque todo dia tem renovação de maná do céu para nós, em nome de Jesus. Glória a Deus. O Senhor era adorado nos altos montes, invocava-se o Senhor nos altos montes. Moisés teve grandes encontros com Deus no monte, principalmente o Monte Sinai, que é muito citado. Deus se manifestava no Monte Sinai. Moisés tinha um relacionamento íntimo com Deus, mas somente esse relacionamento era dado para Moisés.
Mas chegou um dia que Deus falou assim: eu preciso de uma casa. Moisés, tu farás um tabernáculo. Deus deu as medidas, Deus deu os tecidos, Deus deu os compartimentos, Deus deu os móveis que colocarão dentro do tabernáculo. E Deus disse: tu farás também o Santo dos Santos, fecharás com uma cortina, e dentro do Santo dos Santos ficará a Arca da Aliança, que anualmente eu, o Senhor, manifestarei em cima dela, e conversarei com o sumo sacerdote. Então entenda aqui, que naquela época do Antigo Testamento, Deus se manifestava somente para o sumo sacerdote, que estava na família de Arão. Arão era o sumo sacerdote, ele entrava dentro do Santo do Santo, ele ouvia Deus falar, e transmitia, levava o pedido do povo diante do Santo dos Santos, ouvia Deus e transmitia para a nação de Israel. Mas em meio ao Santo do Santo, nesse trajeto do espaço do pátio para o Santo do Santo, havia uma mesa que chamava a mesa do propiciatório. E nessa mesa era oferecida ali a parte dos sacrifícios a Deus. E somente o sacerdote tinha o direito de tocar nessa mesa e oferecer sacrifício. A mesa do propiciatório era arrumada com todo carinho, com todo amor, diante do Senhor, que se manifestaria para o sumo sacerdote uma vez anualmente. E agora vem cá, escute. Aí você lê lá, quando Jesus entregou o seu Espírito ao Pai, a Bíblia fala que o véu do templo você sabe que véu é esse? É o véu do Santo dos Santos. Foi rasgado. Sabe por quê? Porque todo o sacrifício que Cristo fez nos deu o direito de ter acesso ao Santo do Santo. Então você tem livre acesso ao Santo do Santo. Esse relacionamento foi aberto após o sacrifício vivo de Cristo. Agora vamos lá. Certo dia, Deus começa a dar as ordenanças no livro de Levítico. E principalmente em questão da adoração a Ele. Sacrifícios, holocaustos. E um certo dia Deus falou assim, ó: tu vai pegar a farinha, tu vai fazer 12 pães representando as 12 tribos. Você vai fazer esses 12 pães. Você vai colocar em 2 fileiras, 6 cada fileira sobre a mesa de ouro perante o Senhor. A mesa do propiciatório. Então, vamos lá, para você entender. Aqui está a mesa do propiciatório. Eram 12 pães, representando um pão cada tribo da tribo de Israel, que era 12 tribos de Israel. Fizeram 6 fileiras, 6 aqui, mais 6 aqui, em cima da mesa do propiciatório. Agora vem cá. Deus precisava de pão. Existe a doutrina e o sacramento. O que é isso? O que significa isso? Doutrina não se muda. Tem gente que fala assim, mas doutrina é a roupa, que eu devo usar a roupa de crente, o cabelo de crente, me vestir de crente. Não me entenda, isso não é doutrina. Isso é uso e costume implantado em cada dominação. Doutrina é muito mais além do que cabelo comprido, vestimenta e andar como cristão. Algumas igrejas pegam a doutrina e dizem assim, a doutrina é o uso e costume do meu ministério. Não. A doutrina é a palavra, o ensinamento da palavra de Deus. Então existem 2 sacramentos bíblicos que não podem ser revogados. Não pode ser mexidos, porque é sacramentos.
é doutrina, não pode ser mudada. A primeira doutrina é o batismo. Fala, batismo. Essa é a primeira doutrina. A segunda doutrina é a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor, ela é composta de dois elementos. Quais são os dois elementos da ceia do Senhor? O pão e o vinho. Aqui nós usamos o suco de uva, mas é o vinho. Então isso não pode ser mudado. O pão, ele representa a alimentação. É citado na Bíblia, Jesus falando: eu sou o pão vivo que desceu do... Jesus está dizendo: eu sou o maná que desceu do céu. O pão, ele tem a serventia de alimentação. O pão, ele é sagrado. Aí a gente fica preocupado. Eu falei esses dias atrás, eu não sei se foi aqui nessa igreja, foi em Monte Brasil. A gente às vezes pega a ceia de qualquer jeito, senta na mesa de qualquer jeito, come do pão de qualquer jeito. Aí quer que Deus responde oração. Deus não vai responder oração para quem não quer compromisso com Ele. Deus só responde oração para quem quer compromisso com Ele. Não trate as coisas de Deus de qualquer maneira. Uma certa feita foram carregar a arca da aliança de qualquer maneira. A arca, ela no trajeto, ela tombou diante da carruagem que estava carregando. E o que não estava preparado foi tocar na arca, foi fulminado na hora. O que é santo, não pode mudar. Não trate as coisas de Deus de qualquer forma. Quem quer ser bem sucedido na vida financeira, quem quer ser bem sucedido na vida material aqui, levanta a mão. Então não trate as coisas de Deus de qualquer jeito. Você sabe por quê? Porque quando eu me proponho fazer as coisas de Deus com excelência, Deus começa a me honrar no espiritual e também no material. Porque o que no meu espírito, aleluia, é influenciado, é levantado diante de Deus, começa também a influenciar no meu material. Então, na medida que você busca, na medida da tua comunhão com Deus, na medida que você se desvia do mal, Deus prosperará o teu caminho, aleluia, aonde quer que você colocar as plantas dos seus pés. O pão, ele representa um alimento. Agora vem cá. Que coisa linda. Deus precisa de pão. Deus precisa de pão, irmãos. Por que ele pediu o pão na mesa do propiciatório no tabernáculo? Por que ele pediu para os sacerdotes pegar, fileirar de 6 em 6, representando as 12 tribos? Aí eu trago a revelação para a igreja. Aleluia, Deus não precisa de pão, mas Deus precisa, aleluia, Deus precisa ser respeitado em suas decisões. Agora vem cá, escute. Se Deus não precisa de pão, por que colocar pão em cima da mesa do propiciatório? Por quê? Deus estava testando. Deus estava pedindo os pães, a ordem de colocar os pães em fileira como as 12 tribos. Deus estava experimentando a fidelidade do sacerdote e de Moisés. Deus não precisa de pão, mas Deus pediu pão. Agora, sabe por que Deus pediu pão? E eles deram pão, fizeram pão? Porque o pão, se ele está na mesa dentro da casa do Senhor, dentro do tabernáculo, com fidelidade diante de Deus, pode ter certeza, daqueles que ofereceram pão dentro da casa do Senhor, não faltará pão lá fora dela. O pão que você aplicar na obra, representativa da obra, Deus honrará você com pães lá fora, em qualquer área que você precisar. Então faça para Deus com excelência,
Entrega para Deus com excelência, que Deus honrará você também lá fora. Aleluia. Isso se chama fidelidade. Vamos lá. Eu quero trazer um tema aqui. E você olha para o teu irmão. Eu estou só na introdução, viu, irmão? Olha para o teu irmão e fala assim: meu irmão, o que nós estamos oferecendo? Que tipo de pães? Fala para o teu irmão, eu quero ouvir tua voz, pelo amor. Fala, irmão, que tipo de pão você está oferecendo no tabernáculo do Senhor? Na casa de Deus, para o Senhor. Vamos saber disso? Olha para o teu irmão e fala assim: prepara aí, o cajado do pastor está tinindo. Você sabe por que o pastor usa aquele cajado que tem uma curva na ponta? Sabe por quê? Quem sabe? Vou te explicar por quê. Quem já viu uma foto de um pastor com um cajado na mão? O cajado ele tem tipo um cabo de guarda-chuva na ponta, né? Um gancho. Isso aí é para quando a ovelha dá uma tentada sair um pouquinho do rebanho, o pastor vai de longe, pega a ponta do cajado e ó, vem cá, aí é aqui que você tem que ficar. O meu tá com a vortinha prontinha para puxar. É brincadeira, irmão. Tem que rir também para não chorar, né? Vamos lá. Esses pães, eles não poderiam ser qualquer pães. Não poderia ser qualquer coisa. Havia uma ordem da qual esses pães deveriam ser feitos. A primeira delas, o pão não poderia ser com fermento. Irmão, a gente faz pão e usa o fermento, né? Mas a Bíblia ela condena o fermento. Quando a nação de Israel, com a última praga dos primogênitos, chegou dentro do Egito, Deus deu uma ordem: tu vai pegar, sacrificar o cordeiro, comer do cordeiro, pegar o sangue do cordeiro e aspergir sobre os umbrais da porta. Mas daí Deus falou assim: mas também tirarás de dentro de casa o fermento, porque se passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta e o fermento estiver dentro de casa, automaticamente a última praga entraria e matava o primogênito dos hebreus. Então Deus abomina o fermento. Porque a Bíblia fala que o fermento, ele o quê? Ele leveda aí você pega a palavra leveda, traduz ela, o significado de leveda significa adulterar. Adultera a massa. A massa, ela é adulterada com o fermento. Então Deus falou assim: o pão tem que ser sem fermento. Sem fermento. Aí às vezes a gente olha, acha que pecado é adultério. O maior pecado é adultério, é a prostituição. Mas existem muitos pecados que adulteram a massa, que é o fermento. A fofoca, o disse-me disse, a mágoa. Tem gente que fica fermentando no coração coisas que não agradam a Deus. E Deus está falando assim: quer ser abençoado? Arranca esse fermento da tua vida. Bane esse fermento da tua vida. Está adulterando a massa. Não está me agradando. Sabe aquele telefone que você ligou para mentir? É fermento. Sabe aquela atitude de passar alguém para trás? É fermento. Deus não está se agradando, Deus está vomitando você.
Opa, tem um remanescente dando glória aqui ainda. Eu tô no lucro, Tá. Lembra do cajado, ó? Isso é fermento. Às vezes a gente não olha que está errado em nós. A gente olha o que está errado no outro. A gente não olha os defeitos alheios da gente mesmo, mas a gente tem uma facilidade de olhar o defeito do irmão. É fermento. Deus está vomitando. Hoje você vai sentar na mesa tinindo, irmão. Você vai participar dessa mesa hoje lapidado. Deus está dizendo assim, aleluia, bane da tua vida o fermento. Agora vem cá, o que o fermento faz na massa do pão? Cresce e incha. Tem crente aqui que não está crescendo, está inchando. Aleluia. Irmãos, o Pai hoje está pedindo um grande conserto com a tua vida. Sabe por quê? Sabe por quê? Eu estou vendo sinais. Eu não estou nem ligando a televisão. Eu não gosto de assistir televisão. Não gosto. Eu gosto de assistir alguma coisa que eu quero de notícia. Eu vou no celular, eu vou na internet. Mas não gosto de televisão. Gostei muito já, né, pastor? Negócio para assistir uns filmes, né? A gente liga a televisão, eu estou vendo sinais que o arrebatamento da igreja está próximo. Eu aprendi algo com o pastor Wendel. Ele falou assim para mim, pastor, quando a gente fala que Jesus vai voltar é errado. A gente aprendeu a vida inteira isso, que Jesus vai voltar, Jesus ele não vai voltar. Quem vai subir vai ser a igreja. É a igreja que vai subir no arrebatamento. Aleluia. Então, irmãos, tem muita gente que está dentro do tabernáculo, na mesa do propiciatório, está oferecendo pães, mas pão com fermento para Deus, e Deus não está recebendo. Sabe que pão na representativa é para nós aqui? É a tua adoração quando você vem para a igreja. Porque quando eu falo assim, eu vou para a igreja, para o culto da igreja, que sabe o que é culto? Prestar culto. Culto significa prestar culto a alguém. E o culto, a palavra culto, ela é muito mais além que você imagina. A palavra culto é você se doar, aleluia, diante de alguém. Esse alguém é Deus que está aqui. Então saia da sua casa com convicção. Você sabe por quê? Porque tem muita gente que vem para o culto e sai do mesmo jeito. Por quê? Está com fermento na massa, está inchando. Vem para a igreja, olha para a direita, olha para a esquerda, olha para o pastor, pastor, olha os defeitos alheios, mas não consegue olhar que tem fermento na massa, está inchando. E Deus não está aprovando isso. Amém? Amém? Fala assim, meu irmão, você quer vitória? Você quer prosperidade? Você quer ser cheio de Deus? Tira o fermento. Deixa o fermento da porta para fora da igreja. Olha lá. Ó, longe de mim. Tem gente que fica ferventando. Sai da igreja ferventando. Colocando fermento na massa, vai inchando. Chega em casa, está inchado já. Está inchado. Eu não gosto daquele pastor. Eu não gosto da cara daquele Zezé Brandão. Eu não gosto daquela irmã. Está ferventando, está com fermento na massa. Mas Deus vai tirar. Deus vai tirar. Fica tranquilo. Mas assim, Deus só trabalha quando nós deixamos Ele trabalhar na nossa vida. Você pegou aqui ou não? Você entendeu o que eu disse? Deus só vai trabalhar na tua vida se você deixar Ele trabalhar. Porque Deus é educado. Ele não é que nem o diabo, porque o diabo, ele procura brecha. Você sabe, imagine uma porta com mais ou menos 5 centímetros, meia aberta. O diabo faz assim, ó. Ele puxa de uma vez a porta assim, ó, e entra. Jesus não.
Jesus faz que nem está escrito no livro do Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Irmão, o horário está voando, meu pai. Vamos lá. Então, pão sem fermento. Deus não abomina pão com fermento. Tem que ser sem fermento. Amém? O da ceia nós tirou o fermento, né? É pão asmo. A massa fica fininha e crocante. É esse pão que nós vamos participar aqui. Pão sem fermento. Pastor, é errado fazer a ceia com pão com fermento? Irmãos, não vejo problema. Mas a Bíblia, todo texto, toda base bíblica fala que tem que ser sem fermento. Tem base bíblica para isso. Vamos lá. Outra coisa que Deus não recebe: pão embolorado. Vai lá na mesa do propiciatório, ô presbiteriano, põe um bom embolorado lá. Deus não vai receber, Ele vai vomitar aquilo ali, Ele vai banir aquilo ali. O pão tem que ser sem boloro, porque tudo que é embolorado estragado, passado, passou do prazo de validade. Se você deixar um pão uma semana dentro de um saquinho, ele vai endurecer, ele vai embolorar e não vai servir para alimentar mais. Aí eu pego o passado, a palavra passado, o pão passado, eu pego o passado e jogo para nós aqui. Você não sabe que o diabo gosta tanto de se alimentar do passado alheio? Ele é a forma da alimentação da astúcia e das legalidades que Satanás tem. Passado. Deus está dizendo para ti nesta noite que você deve pegar o seu passado, amém, e banir ele da sua vida. Você tem base bíblica para isso? Tenho base bíblica. Tenho base bíblica para isso. A Bíblia diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Agora o que acontece? Tem gente que entra em depressão, tem gente que fica pedindo a morte. Deus está falando, irmãos. Tem gente que não consegue fluir na vida. Tem gente que tem que ficar tomando um remédio controlado para se manter os ânimos, por causa do passado, por causa que vivenciou, por causa que aquilo que tentou, que você lembra todos os dias da sua vida. Mas o Jesus que está aqui nessa noite quer te libertar disso aí. Ele quer escrever uma nova história para a tua vida. Para de ficar alimentando a astúcia do diabo com o seu passado. Você sabe que jeito que se alimenta? É quando você tenta dar um passo para o sucesso. Assim, vou subir um degrau do sucesso. A hora que você leva o pé, o diabo fala assim: olha o que você fez lá atrás. Aquele negócio errado que você fez lá atrás. Você não é merecedor disso aí. Aí você se aquieta, você se definha, você não consegue sair do lugar. Mas nessa noite, o cara suja, que eu gosto de pisar no pé dele, e ele ruge como leão contra a minha vida, mas não estou nem aí para ele. Ele está repreendido em nome de Jesus contra a tua vida. Que a partir de hoje você vai começar a subir os degraus do sucesso e da vitória diante de um Deus que marcou esta noite para te dizer: aleluia, estou arrancando da tua vida a forma do passado que o inimigo está usando para você. Aleluia, está tentando paralisar você, mas está caído por terra em nome de Jesus. Escute aqui: pão embolorado não presta para Deus. Então faça assim, o que não presta para você, não presta para Deus. Joga fora. Faça sempre o melhor. Eu vou por último porque já é 7h30. Olha só como o tempo passou. Comecei a pregar faz 1 hora. O pão
não pode ser quebrado e nem ser oferecido às migalhas. Quem entendeu o que eu disse aqui? O pão não pode ser com fermento, nem embolorado e nem quebrado com migalhas. Sabe por quê? Na mesa do propiciatório, quando se oferecia sacrifício, você pega um pão, você quebra o pão, o que vai acontecer com o pão? Vai cair os farelos no chão. O sacerdote, ele não podia, presbítero Tiago, se o pão pegasse, ele no quebrar, um pedaço do pão caísse no chão, ele não poderia pegar aquele pedaço e comer. E nem colocar na mesa do propiciatório. O sacerdote tinha que deixar aquela migalha no chão, aqueles pedaços no chão, pegar uma vassoura, varrer, colocar numa pá e jogar dentro do fogo do holocausto. Não podia. Os filhos de Deus, os sacerdotes, não podiam comer das migalhas que caíam na mesa. Já eu entro lá na Sirofenícia. Calma aí. Tem gente que já lembrou dela aí, né? Tem gente que ficou assim, a Sirofenícia. Agora eu vou dizer, agora você vai entender tudo que Jesus falou para aquela mulher. Aí, o sacerdote tinha que pegar, varrer o chão e jogar as migalhas no fogo. Tinha que ser queimado. Aí eu vou trazer uma palavra para vocês. Filho de Deus não come migalha. Opa, a igreja pegou. Agora eu fiquei incentivado. Aleluia. Filho de Deus não come migalha. Para de ficar comendo migalha de amor por aí, de relacionamento que não está dando certo. Para de ficar comendo migalha aí, pedindo dinheiro emprestado para os outros aí. Para de ficar comendo migalha, aleluia, aleluia, pedindo migalha, pedindo atenção de alguém que não quer nada com você. Você é filho de Deus, e filho de Deus come pão puro, aleluia, pão perfeito. Não come migalha. Para de ficar comendo migalha, meu irmão. Aleluia. Deus não aceita migalha também. Você sabe do dízimo aí? Vou falar, eu não falo muito em dízimo mesmo. Um dia só que eu falar, ninguém vai achar ruim não. A Bíblia fala dos 10. Eu vou dar o que sobra. É migalha, Deus não quer. Cata esse que sobra, leva embora para tua casa que Deus não está recebendo. Prova na Bíblia, prova. Lembra da viúva? A viúva veio, uma moeda, Jesus no templo, colocou a moeda lá dentro. Esta aí, que ofertou mais aqui hoje. Mas por que, Senhor? Por que essa viúva? Pôs uma moedinha lá, moedinha significante, moedinha a gente não compra nenhum pão aí hoje. Não, porque ela ofertou maior do que todos aqui. Mas por que, Senhor? Porque ela colocou tudo que ela tinha com amor na obra de Deus. Aleluia. Sabe o que Deus olha? Não é o valor. Você pode ser um dizimista de R$1 aqui, mas Deus está recebendo o teu dízimo. É quando você vem com alegria, quando você vem com convicção e a tua fidelidade. É isso que Deus quer. É quando você coloca com fidelidade. Aí Deus recebe o seu dízimo. Agora, esse negócio que sobra, Deus não é Deus de sobra. Porque Ele não dá nada sobrando para a tua vida. Ele dá inteiro, por inteiro. Deus faz a obra por inteiro. Não pela metade na vida de ninguém. Eu ia falar de dízimo, mas tem que falar. Usar isso aí. Então, migalha. Migalha para Deus não serve. Agora vem cá. Por que Deus não aceita migalha? Vou te explicar e você vai entender tudo que eu estou dizendo aqui. Se fazia um sacrifício a deuses no Antigo Testamento. Astarote, Azera, Dagon. Todos eles tinham seus mesmos rituais de sacrificar. Era uma mesa como a do propiciatório,
no tempo de Dagon, de Azera, Astarote, eles sacrificavam os animais. Escute aqui, preste bem atenção, por que Deus não aceita migalha? Isso é sério, irmão, que eu estou falando aqui. Eles pegavam, partiam o sacrifício. E tinha algumas partes do sacrifício que Dagon, Azera, Astarote não recebiam para eles, né? Porque esses deuses aí para mim não é nada. Que é o focinho, a orelha, a miudeira que tinha nos animais. O que eles faziam? Os sacerdotes de Dagon, Azera, Astarote cortavam esses pedacinhos, essas vísceras, e jogavam debaixo da mesa. Mas esses pedaços não eram jogados no fogo como na casa de Deus. Vinha os profetas de Baal, pegava aquelas migalhas de sacrifício de Dagon, Azera, Astarote e oferecia sacrifício a Baal. Ou comia aquilo. Por isso que Deus não aceita migalha. Deus não aceita resto. Deus aceita quando você se entrega por inteiro. Agora, isso vale para nós. A maior oferta para Deus é quando nós se entregamos de corpo e alma e espírito para Deus. No livro de Deuteronômio, existe uma lei falando assim, a lei das propriedades. Isso é muito sério. Pastor, Deus se agrada para quem doa a cesta básica? Deus se agrada para quem faz obra social? Deus se agrada para quem estende a mão para o próximo? Se agrada, eu vou te explicar por quê. No livro de Deuteronômio, tem a lei das propriedades. O que é a lei das propriedades? Vou te explicar. Imagino que eu pego aqui um cercado, eu cerco este lugar, e no meio desse cercado eu planto uma árvore de laranja. Aí, essa laranja, o que ela vai fazer? Ela vai crescer. Uma árvore frutífera. E com o tempo essa árvore ela vai produzir. E se eu plantei no meu terreno que eu cerquei, a lei das propriedades, está registrado no livro de Deuteronômio. Se eu cerquei e plantei nesse cercado, essa árvore então ela é de quem? De quem que é essa árvore, irmão? É minha. Porque a propriedade é minha. Vamos supor, se eu plantei, ela está produzindo fruto, ela está com fruto nos galhos, o meu vizinho pula a cerca para pegar uma laranja daquela, o que ele está fazendo? Ele está furtando, roubando, porque ele não me comunicou que ele está pegando, ele não pediu para mim, então é furto. Mas na lei, escute aqui, na lei das propriedades, no livro de Deuteronômio, funciona assim. O que eu plantei no meu terreno, cresceu, deu fruto, e eu for apanhar no fruto, eu tirar o fruto dos galhos da árvore, o fruto é meu. É meu. Meu. Porque eu plantei, é no meu terreno. Na lei das propriedades funciona assim. A árvore deu fruto. O fruto caiu no chão. Se eu pegar, o que você acha? É meu? Opa, tem gente ligada na Bíblia. Não é meu. Está no meu terreno. Fui eu que plantei. Mas quando ela cai do galho e vai para o chão, não é meu. É de Deus. Lei de está no Deuteronômio. Por quê? Porque Deus pensa nas viúvas e nos órfãos. Então não é meu. Eu não tenho propriedade daquele que cai do galho. Por quê? Se caiu porque Deus permitiu que caísse. Irmão, o que Deus está querendo dizer aqui? Cuidado para você não pegar o que não é teu.
Cuidado para você não tomar posse que não é teu, que é de Deus. Sabe por quê? Porque você vai sentar na mesa. Você vai comer do pão. Vai beber do cálice. E às vezes a gente pega o que não é nosso, é de Deus. Se caiu no chão, foi Deus que permitiu que caísse. Não pega aquilo que é de Deus. Agora vem cá. O que eu faço? Eu dou para as viúvas e os órfãos. Escute aqui. Se tem condições de ajudar, ajude. Se tem condições de estender a mão, estende. Você sabe por quê? Porque Deus se agrada. Porque a vida inteira você foi no galho e apanhou. Mas Ele está dizendo assim, dessas que estão nos galhos, eu vou tirar uma. E essa uma você pega e ajude alguém que está passando fome e necessidade. É sacrifício que agrada a Deus. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Feche seus olhos. Feche seus olhos, irmãos. Irmão,